Assista agora mensagem ministrada na Igreja do Evangelho Quadrangular, Bairro Novo 4, em Curitiba. Restaurando a honra. Livro de Lucas, capítulo 15, verso de número 11 ao verso de número 21. Que bom ver a igreja assim, cheia, buscando a Deus, se encontrando com o Senhor. Que bom, muito bom. Achou aí Lucas, capítulo 15, 11 a 21. Aqui fala sobre a parábola do filho pródigo. O texto diz: e continuou, e certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhe repartiu os haveres. E passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. E ali desejava ele fartar-se-lhe das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: quanto dos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei e ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, e pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, e trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Ora, porém, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximou-se de casa e ouviu músicas e danças. E clamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai e procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir a tua ordem. Nunca me deste um cabrito sequer
para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou todos os bens com as meretrizes, e tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que é meu é teu. Amém? O pai disse: tudo que é meu é seu. Querido, esta história, ela é linda demais, essa história. É a história de dois irmãos e de um pai. E quando a gente olha essa história, ali está aquele filho em casa, tendo o melhor do seu pai, sendo honrado pelo seu pai. O pai abençoando e provendo todos os recursos, as condições para aquele filho. Mas aquele filho achou porventura requerer os bens que achava que era seu. Eu penso que este filho perdeu a honra, desonrou o pai, requerendo naquele momento o que era seu antecipadamente. E o pai então entrega o que é de direito. E aquele filho, ele sai da casa do pai, aonde está muito bem tratado, muito bem cuidado. E eu sei que nós temos muitos pais aqui nesta noite, amém? E com certeza você cuida muito bem dos seus filhos, amém? Você quer dar o melhor para o seu filho, você trabalha muito para dar o melhor para os seus filhos. Você honra os seus filhos com aquilo que Deus tem te abençoado. Mas nós vemos que esta história de desonra deste filho para com o pai, há anos atrás, continua hoje. Muitos filhos desonrando os pais, não respeitando os pais, perdendo a honra, a dignidade. O pai fazendo de tudo para dar o melhor, e aí então o filho, ele sai de casa, ele abandona a casa. E aqui nessa história, a história é difícil, é complicada, porque ele toma ali o que é de direito e ele sai da sua casa, sai do ambiente de segurança, sai do ambiente de paz, de alegria, e vai para o mundo. E a Bíblia diz que este jovem, este filho, ele gasta tudo o que ele tinha. Ele aproveitou, gastou tudo o que ele tinha. E depois que ele gastou tudo o que ele tinha, ele foi trabalhar. E aí ele teve que cuidar de porcos. Ele chegou num estado que ele teve que comer as bolotas, as comidas daqueles animais. Por causa da desonra, ele desonrou ao seu pai. Ele perdeu o estado de honra, ele perdeu o status de filho naquele momento. E a Bíblia chama agora esse jovem de o filho pródigo, que saiu da sua casa, que desonrou ao seu pai. Mas querido, quando ele passa por esta situação, no versículo de número 17, se você pode seguir na sua Bíblia, no verso de número 17, a Bíblia diz que agora ele cai em si, o filho que desonrou o pai, aquele filho pródigo, ele cai em si, ele vê a besteira que ele havia feito, estado na casa do seu pai, sendo bem cuidado, e ele sai da proteção do pai. Hoje nós estamos levantando um nível de cuidado para cuidar de vocês, para cuidar da igreja. Então nós precisamos entender que esse estado, esse nível de honra, precisa ser obedecido com os pais espirituais, com os líderes de célula, com os supervisores, com os pastores, com aqueles que querem cuidar de você, que eles estão ali prontos para servir você. Mas este moço agora no verso 17 diz agora, ele caindo em si, e ele começa então a lembrar da vida que ele tinha lá na casa do seu pai. Mas aí já era tarde, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo
de fome. Com certeza, se o pai longe soubesse da situação, com certeza aquele pai sairia correndo. E com certeza você, como pai, da mesma forma, quando o seu filho está em dificuldade, você corre para o ajudar. Mas o filho estava longe. E agora começa dentro dele, naquele filho, um estado de arrependimento. Ele começa a se arrepender daquilo que ele fez, da desonra com o seu pai. E aí, querido, então arrependimento quer dizer, é uma reação emocional para os atos passados de pessoas e comportamentos. Arrependimento muitas vezes, expressado pelo termo de desculpa. Aquele filho ficou agora arrependido porque ele tinha muito na casa ali do seu pai. E agora ele sente dentro do coração dele: eu preciso voltar para casa. Eu preciso me encontrar com o pai. Eu preciso confessar o meu pecado. E quando nós vamos para a presença do pai, voltamos para a casa do pai, viemos para a igreja, para o culto, nós temos um sentimento de arrependimento. Amém? Quantos entraram por aquela porta hoje se arrependeram hoje aqui? Não estou dizendo que você é um filho pródigo, que você é um filho que está desonrando o pai espiritual, mas é um sentimento que quando nós entendemos, quando nós fazemos alguma coisa errada, nós nos arrependemos. E aí então no verso 18 ao verso 21, ele diz que ele começa então a confessar o seu pecado, a reconhecer o seu pecado. Ele diz então, eu pequei contra o céu. Veja no versículo de número 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti. No verso 18, ele traz agora o momento de confessar: eu preciso voltar, eu preciso encontrar o meu pai, e eu preciso dizer para ele que eu pequei contra o céu, e até pequei contra ele, eu desonrei ele. Querido, que lindo agora, Deus começa a trabalhar no coração daquele filho, quando ele começa então a se arrepender, e começa a confessar o seu pecado, reconhecer o seu pecado, que ele agora precisa encontrar o pai. E ele precisa dizer: pai, eu pequei contra ti. Que a nossa atitude, querido, fosse como nesta noite, Santa Ceia do corpo do sangue, nós confessamos então o nosso pecado. E agora então, o Senhor estava tocando no coração. Aí no verso de número 19, há um outro sentimento de humildade no coração daquele moço, dizendo: já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, no verso 19 diz: não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele estava reconhecendo que ele perdeu a posição, que ele perdeu a honra, que ele agora havia desonrado o pai, e que ele não era digno de ser tratado como filho, e que ele queria ser tratado como um dos trabalhadores. Então agora começa uma posição de humildade no coração dele. Queridos, que o Espírito Santo encontre em nós, que nós possamos nos humilhar perante o Pai, perante o Senhor todos os dias, como este moço. Às vezes nós falamos deste moço que ele saiu, gastou tudo, mas a consequência daquilo que aconteceu com ele, eu acredito que melhorou o coração dele. Então às vezes tem coisas que nos acontecem, dificuldades que vêm para nos ensinar. O deserto nos ensina muitas coisas. O deserto na vida desse moço, desse jovem, ensinou para ele arrependimento, ensinou para ele humildade, que ele havia quebrado então a honra e que ele precisava de restauração. Mas aí nós vemos então agora no verso de número 20, olha que coisa linda quando um pai ama o filho. Você está aí perto do seu filho? Está? Você está perto? Diga para ele que você o ama. Faz um sinalzinho para ele.
Os meus 3 estão por aí, nos 2. Lucas, olá Lucas, eu te amo, meu filho. Mariana, está por aí? Eu te amo. Está lá atrás, lá, meus filhos. A Fernanda não está aí, está no outro lado lá, né? Está lá no junto e misturado. Glória a Deus. Mas aí que o pai agora começa a ter uma ação de grandeza. Eu fico pensando, se o pai natural tem uma atitude, e teve uma atitude com o seu filho, que desonrou, que saiu, você imagine o nosso pai espiritual, o cuidado que ele tem comigo, ele tem com você. Olha então agora o que diz, então, no verso de número 20. Levantou-se e foi para o seu pai. E vinha ele ainda de longe, e quando o seu pai o avistou, se compadeceu dele. Agora o filho volta para a casa do pai, todo quebrado, todo arrebentado. Mas dentro do coração dele, eu preciso pedir perdão, eu preciso me humilhar, eu preciso me consertar com meu pai. E aí então, quando ele vem vindo, o pai então olha então no verso de número 20, olha de longe. E o pai então se compadece, porque de repente vê o estado que o filho está. Quem sabe as roupas que ele saiu de casa eram roupas boas, roupas de marca, volta todo maltrapilho. O pai olha, meu Deus, olha o estado do meu filho. Olha o estado, olha a condição do meu filho. Mas no verso 20, o pai tem uma atitude tremenda. Ele diz, quando ele avistou, o pai saiu correndo. O pai não esperou o filho chegar, porque o filho, quem sabe, começou a chegar perto de casa, começou a diminuir os passos, e começou a pensar, como vai ser agora o encontro com meu pai? O que eu vou dizer para ele, mesmo sentindo arrependimento? Mas quando o pai olha para ele, chegou lá, ele sai correndo, filho, abraçou o filho, beijou. Não foi combinado. O filho chegou agora, é meu filho espiritual. Olha a atitude do pai, que nesse momento, nesse texto, o filho que havia desonrado o pai, e agora o pai então não sabe a situação, não sabe do arrependimento, não sabe se arrependeu ou não, não sabe como estava o seu coração, não havia ouvido o verso 19, que ele estava se arrependendo, e corre para ele, e diz o verso de número 20, que então, compadecido, abraça e beija o seu filho. Eu fico pensando nesse texto, Elton, se o pai natural tem essa atitude, você imagina o nosso pai espiritual, o nosso Deus, que ele está sempre de braços abertos para nos receber, para nos acolher. Agora o pai sente, o ato daquele pai é compaixão. Se compadeceu do filho que havia desonrado. Mas o pai não olhou para esse pecado, para essa desonra. Olhou para uma forma que poderia restaurar a condição do seu filho. Poderia restaurar a honra que foi perdida. E aí então o pai, ele tem compaixão, e compaixão quer dizer você se colocar no lugar da pessoa. Quando Jesus encontrava alguém, ele dizia, compaixão, eu tenho compaixão. Então Jesus está dizendo, eu estou me colocando, eu entendo. Ou as pessoas que queriam ser curadas, como o cego, o leproso, dizem assim, Jesus, tenha compaixão de mim. Dizendo, olha, se coloca na minha posição, veja a minha doença, a minha enfermidade, e tenha compaixão. E o pai então demonstra essa condição de compaixão. E eu acrescento um pouquinho nesse texto, que vendo esta cena, eu correndo para o pai, correndo para o filho, e abraçando o filho, beijando, eu acredito que o pai começou a chorar. Com certeza, eu acho que se fosse eu choraria com meu filho, e o meu filho também choraria, eu acredito que isso aconteceria. Haveria um momento de um grande encontro entre o pai e o filho que desonrou e o pai que foi desonrado naquele momento. Mas aí então o pai tem o segundo sentimento, que é a demonstração de carinho,
que ele abraça o filho, não importando as roupas, não importando a forma com que ele estava, com que ele fez. Então o pai demonstra carinho ao seu filho, demonstra ali aquele carinho profundo. E aí então, no versículo 22, 23, como o pai recebe ele, o pai começa a festejar. No verso, para você acompanhar, no verso 22 ele diz: e o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Disse aos seus servos: trazei então a melhor roupa para ele. Coloque e pondo um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. E trazei também e matai um novilho cevado, e vamos comer e vamos nos alegrar. O pai recebe o filho que havia desonrado. Eu tenho certeza que você, como pai natural, com certeza iria perdoar, iria receber o seu filho natural que um dia desonrou você. Mas aí, querido, tem 4 coisas que eu quero falar aqui. 4 coisas que o pai ele fez com o seu filho, para restaurar a honra no coração do filho. A atitude que o pai teve, que é a primeira coisa. O pai disse então para os seus servos: trazei a melhor roupa. Amém? Trazei a melhor roupa. Isso representa que agora a sua imagem, a sua personalidade estava sendo restaurada. Então o pai estava agora devolvendo o estado de honra, dizendo agora: a sua personalidade, a sua imagem está sendo restaurada. E da forma com que ele chegou, ele precisava de restauração. A segunda coisa que o pai fez foi colocar um anel no dedo do seu filho. O pai estava dizendo: eu estou agora restaurando a aliança com você. Eu estou te tornando novamente herdeiro dos meus bens. Pastor, você é louco. Imagine, ele já havia dado a herança, ele gastou tudo, mas o pai estava recebendo. E agora então o pai coloca um anel no dedo dele, dizendo: nós estamos celebrando esta nova aliança. Eu estou restaurando, aleluia, esta nova aliança. Você é meu herdeiro. Eu estou te recebendo como filho, aleluia. Eu te recebo como filho, aleluia. Olha, meu irmão, que coisa linda que esse pai fez. A terceira coisa, agora o pai manda colocar sandálias nos seus pés. Quem sabe aquele moço chegou descalço, como escravo, sem herança, e agora o pai manda colocar sandálias nos seus pés, dizendo: você continua sendo meu filho, você não é escravo. João 3,16 diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna que está em Cristo Jesus. Amém? Então o pai nos amou primeiro. O pai amou aquele filho. A quarta coisa, diz que aquele pai mandou agora matar um novilho cevado. Mandou pegar o melhor animal do seu rebanho, o mais gordinho, para celebrar com o seu filho. Com esta ação, o pai estava dizendo para o seu filho: eu estou te perdoando de todos os seus pecados. Eu estou te devolvendo a honra. Eu estou restaurando
a honra. Eu quero celebrar, eu quero me alegrar. Então o pai devolve 4 coisas para aquele filho. O último então, mata aquele novilho cevado, trazendo a representação para a pessoa de Jesus, que através de um cordeiro, de um novilho, os nossos pecados seriam perdoados, porque nós nos encontramos muitas vezes como esse filho desgarrado, sem honra, sem pai, sem paternidade, e agora o pai então restaura a paternidade, restaura o coração daquele filho. O pai reconhece que ele errou, mas o pai o recebe de braços abertos, restaurando a honra que um dia foi perdida. E para isso eu quero que você fique em pé em nome de Jesus, para que esta honra fosse restaurada em nós. Jesus precisou se entregar por mim e por você. Da mesma forma que esse texto demonstra que agora aquele filho que havia saído da casa, da presença do pai, foi recebido da forma que ele estava. Jesus também está nos recebendo como nós estamos, como nós viemos, como você chegou. E para isso, Jesus precisou se entregar como um cordeiro, como um novilho. Então aquele pai celebra, o filho voltou a casa, a honra está sendo restaurada. O pai estava dizendo para o filho: filho, eu estou te restaurando a honra, estou restaurando a honra. Coloca aquele vídeo para nós, aquela música de novo, sobre a morte de Jesus. Eu sei que você já viu essa música, já ouviu esse vídeo, mas demonstra para nós o novilho, o texto, o cordeiro que foi morto, para que eu e você pudéssemos chegar nesta noite e participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Eu não sei se um dia você foi um filho pródigo, se um dia você desonrou o pai, se um dia você se afastou da presença do Senhor Jesus, se você deixou que o mundo te envolvesse e você quisesse tomar a sua herança e saísse para o mundo gastando, aproveitando como aquele filho. Quem sabe um dia você, como esse filho, pecou contra o pai, mas hoje o pai está colocando uma roupa nova em você, está trocando as tuas vestes, querido, através do sangue, através do sangue, através do sangue do Cordeiro, através do sangue do Cordeiro. Ele está restaurando as suas roupas, dando vestes novas, te dando vestes novas, te dando vestes novas.